Oi, meus amigos, tudo bem com vocês, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos. Eu gravo vários vídeos aqui no canal, né, sobre vários temas aí relacionados a conhecimentos gerais, vestibulares, né, e muitos conhecimentos aí bacana, né? Então hoje, pessoal, eu queria falar com vocês aqui brevemente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E qual foi os impactos, né, dessa declaração no mundo, né, no Brasil também, né, porque eu acho que é uma das cartas aí mais importantes que a humanidade criou. Então, começando pelo contexto histórico, né, pela história da própria, né, a nossa história aqui, da civilização, né, que nós conhecemos hoje, o mundo, né? Vou começar começando, né, pelo desenvolvimento do capitalismo, que eu acho que é um ponto importante também. Depois do século XIX, né, principalmente, onde, né, depois da Revolução Industrial, né, onde foi maximizado a produção de mercadorias, né, criação de mercados, onde as máquinas, né, começaram a produzir cada vez mais objetos de consumo, alimentos, né, e uma diversa gama de materiais, né, e o homem foi desenvolvendo o capitalismo. Os países da Europa começaram a passar a ser imperialistas, né, começaram a invadir países da África, e conquistar, né, e invadir novas terras. E conforme, né, o tempo foi passando, começou a gerar vários conflitos no mundo, né? E posteriormente desembocou, né, infelizmente, na Primeira e depois na Segunda Guerra Mundial. E por que esses pontos são importantes a gente estar mencionando aqui? Porque a partir, né, dessas crises, né, civilizatória, humanitária do mundo, as nações, né, se reuniram depois de milhares de mortes, milhões de mortes, nessas segundas guerras aí. O mundo, né, as pessoas estavam com medo, realmente estavam com medo de desaparecer, né, do ser humano acabar se exterminando, né? Então foi criado, né, em 1945, logo após, né, o final da Segunda Guerra Mundial, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. E a partir da ONU, né, os países começaram a criar mecanismos, né, para evitar guerras, né, evitar conflitos maiores. Então, em 1948, 3 anos depois da criação da ONU, a ONU criou, né, a partir de conferências e tudo, uma carta, né, chamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dentro dessa carta está protocolado várias, como que eu posso dizer, várias normas, né, várias ideias, né, que posteriormente, né, seriam importantes, né, para o ser humano, para as nações, né. Então, nessa carta, nessa declaração, né, tem explícito que todos os homens nascem livres, têm direito, né, a oportunidades, têm direito à liberdade. Quer dizer, foi muito importante, né, para sinalizar, pelo menos para sinalizar, né, para dar um norte, né, para que os governos, o mundo, né, pudesse, né, refletir um pouco sobre isso, né? E você pode me dizer, nossa, Carlos, a ONU era um órgão, né, e ainda é controlada pelos Estados Unidos e pelos países da Europa, que criaram, que foram os estopins aí da guerra, né? Mesmo
que foi criado por eles, ainda continua, né, continua sendo uma carta importante, né, porque posteriormente nações, né, que se tornaram independentes, né, usaram esses protocolos, foi usado para criar constituições, né, de igualdade de gênero, né, para buscar a igualdade de gênero, respeito aos direitos civis das mulheres, dos negros, né, e um conjunto, né, de normas, né, de indicativos, né, para que os países avançassem nessa questão e diminuísse, né, os riscos de guerra e colapso, né. Eu tenho até a minha colinha aqui, né, gente, que eu trouxe aqui, para a gente ver os pontos mais importantes, né. E um dos movimentos, né, que surgiu aí posteriormente, né, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi o movimento hippie nos Estados Unidos, né, principalmente depois da década de 60. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo, né, ficou praticamente dividido entre duas potências, né, entre Estados Unidos e a União Soviética, que era a Rússia e os países do leste europeu, que basicamente os Estados Unidos defendia, né, o capitalismo e a União Soviética uma economia socialista, né, uma economia planificada. Isso, né, que foi chamado de Guerra Fria, que foi de 1945 até 1990, com a queda da União Soviética. Então, nesse período, aconteceu vários conflitos, né? Principalmente, né, na Ásia, né, e na África. Um dos movimentos que foi impulsionado pela Declaração dos Direitos Humanos e pelos grupos, né, os movimentos sociais que foram criados, baseados, né, tendo esses princípios e também outras lutas sociais, foi o movimento hippie, né, que surgiu nos anos 90, nos anos 60 nos Estados Unidos. Então eles vieram, né, foi um movimento aí criado principalmente por jovens universitários, jovens que contestavam, né, o governo americano, também o capitalismo, né, selvagem, o conservadorismo, né, esse ataque às mulheres, né, e o desrespeito aos direitos das mulheres, ao desrespeito dos homossexuais, né. Então, e principalmente em contestação da guerra do Vietnã, né, que foi uma guerra horrível, né, que foi com a invasão dos Estados Unidos no Vietnã, no final dos anos 50, né. Basicamente o Vietnã, uma parte era dominado pela União Soviética e os Estados Unidos não queria, né, que aquela região fosse dominada pela União Soviética, então os Estados Unidos adentra no Vietnã. Então foi uma guerra sangrenta, né? Os vietnamitas eram apoiados pela União Soviética e os Estados Unidos atacando ali, né? Foi uma guerra que durou 15 anos aproximadamente. E o que acontece? O movimento hippie foi um movimento grande que surgiu nos Estados Unidos em contestação a isso, os ataques, né? As guerras, né? E essa questão armamentista, os direitos das mulheres e tudo mais, né, que eu já falei aqui também, os direitos, né, a maior igualdade, né, econômica, a melhores salários também, e melhores condições de vida para as populações mais pobres. E esse movimento hippie foi se alastrando, né, para outros países. A gente tem aqui no Brasil, nos anos 60 também, o movimento Tropicália, que vinha com essa pegada do rock também, porque o rock, né, nos anos 60 era muito atrelado
a contestação social, né, a rebeldia, aquela questão das calças jeans, né, cortadas, porque a cultura também tem a ver, né, a contracultura e a cultura tem a ver com quebra de paradigmas, né? Quer dizer, essa questão de movimento hippie, de roupas extravagantes, roupas mais naturais, isso é um tipo de cultura que na época foi chamada de contracultura, que é mesmo para contestar, foi criado para contestar todo esse modelo, né, padronizado, né, onde as pessoas, as mulheres precisavam, como fala, era induzida a ter o mesmo tipo de vestimenta, os homens também, né? Você imagina naquela época aqueles bonés, os homens que andavam de boné, de ternos na rua, né? Imagina aqui no Brasil, no calor que é, né? Então o movimento Tropicala veio para criticar muitas coisas da sociedade brasileira e também a ditadura militar, que aconteceu a partir do meados, né, da década de 80. Então foi um importante movimento que fortaleceu as lutas contra a ditadura civil no Brasil, né? E outros movimentos surgiram, a gente tem aqui no Brasil movimentos sociais, movimento de terra, como a MST, movimentos em defesa do SUS. Quer dizer, o SUS foi um sistema de saúde que foi desde a década de 70 que essa luta existe, né, com movimentos populares. Isso tem a ver também com a Declaração dos Direitos Humanos, porque essa declaração foi sendo impostada por intelectuais, por sociedades, por lideranças civis, né, por diversos movimentos, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Isso foi importante, né, para o Brasil, para o mundo, e influenciou, né, a independência de vários países do mundo, a constituição de vários países do mundo, né, pessoal? Então a gente precisa, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? O que são os direitos, né? Quais são os nossos direitos, né? Eu coloquei aqui também a questão do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, o Estado, né, onde as pessoas têm direito, né? E isso foi construído, né? Está em construção. Então a gente precisa pensar nisso e valorizar isso, né? A gente tem vários ataques contra a democracia no Brasil, em vários países do mundo, por alguns grupos sociais, né, que contestam, né, tudo isso, diz que essas coisas são comunistas, que vão tirar a liberdade das pessoas, mas é o contrário, né? Os direitos civis são para dar liberdade para as pessoas, né? Como que as pessoas vão ter liberdade, vão ter direitos civis, né? Vão poder viver, construir, trabalhar, né? Usufruir do seu dinheiro, né? E viver bem sem ter os seus direitos garantidos, né? Através de constituições, de governos, de sociedade civil, né? E é isso que se baseia o Estado Democrático de Direito, né, que a gente busca várias, né, a gente luta por isso, né, a partir de uma democracia, né, de um governo, né, democrático, né. Aqui no Brasil a gente tem um governo republicano, tem países que são governos parlamentares, né, como a Alemanha, né, o Japão, né. E eu acho que esses pontos importantes, né, que eu trouxe aqui, e para, né, não deixar vocês aí com gostinho, né, sem o gostinho de conhecer um pouco mais da declaração, eu vou ler o artigo número 1, né, aqui para vocês, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os seres humanos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação
uns aos outros com espírito de fraternidade, né? Quer dizer, fraternidade, onde as pessoas se unem, as pessoas se ajudam, né? Onde as pessoas têm seus direitos garantidos, né? Isso a gente viu isso sendo declarado também na independência, na Revolução Francesa, né? Na própria Constituição brasileira fala sobre isso, né? Então eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que a gente já discutiu bastante coisa interessante. Se tem mais alguma coisa que vocês querem comentar sobre isso, escreve aqui no chat aqui abaixo, né, nos comentários que a gente vai estar conversando. Se você gostou do vídeo, né, pessoal, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque de 2 em 2 semanas eu faço um esforço aí para estar sempre postando algo legal aí, né, pessoal? E que a gente venha crescer junto, né, pessoal? E não deixe, né, de dar um like aí, porque assim outras pessoas também podem ver esse conteúdo. Tá bom, pessoal? Obrigado.